vão te abençoar muito. Queridos, eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração nessa manhã de hoje. Quero que você pegue aí a sua Bíblia, abra ela no Salmo 51. Quero que você abra seu coração também para receber a palavra de Deus, porque a palavra de Deus precisa ser recebida no coração. Coração, o nosso coração fala de quem nós somos, a nossa essência. E essa palavra de hoje, eu preguei ela aqui no culto das 18, no mês de janeiro. E este final de semana passado, eu fui a Monte Alegre, e preguei essa mesma palavra na nossa igreja lá em Monte Alegre. E Deus tem falado comigo da importância dessa mensagem, dessa palavra. E eu falei com a bispa Carmen de estar ministrando hoje aqui também no culto das 10, porque eventualmente pode ser que tenha alguém aqui hoje de manhã que estava no culto das 18 que eu preguei essa palavra, mas normalmente quem vem de manhã e quem vem à noite não são as mesmas pessoas. Então, eu achei que era importante, se você estava no culto que eu ministrei essa palavra, você vai recebê-la de novo no seu coração. E é óbvio que eu não sou o mesmo que eu era em janeiro, hoje eu sou outro, né? Porque Deus nos muda todo dia. A cada dia, a graça de Deus nos faz mais parecidos com Jesus. E talvez eu não vou ministrar da mesma maneira que eu ministrei, embora eu vou usar os mesmos versículos e tudo mais, mas eu creio na inspiração do Espírito Santo de Deus. Eu creio que cada momento que a gente prega, o Espírito Santo nos usa de uma forma peculiar, de uma forma específica naquele dia e naquele momento. E antes de abrir a palavra, eu quero que você ore comigo, feche os seus olhos, incline sua cabeça. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus nós te pedimos a tua graça nesta manhã, que a tua palavra venha de encontro ao nosso coração, que ela produza a graça de Deus na nossa vida, que a tua palavra fale conosco, que nos alimente o nosso espírito, alimente a nossa alma, alimente todo o nosso ser. Nós queremos recebê-la com toda alegria, com o nosso coração totalmente aberto, nesta manhã, em nome de Jesus. Todos dizem amém? Graças a Deus. Salmo 51, abra comigo. O tema é Vivendo na Alegria do Senhor. Vivendo na alegria do Senhor. Salmo 51, a partir do verso 1, nós vamos ler aqui 17 versículos. Preste atenção, vou pedir para colocar ali também no telão. A minha versão talvez pode ser um pouco diferente daquela que passa no telão, porque a minha é revista e atualizada. Ali eu acho que é outra versão. Verso 1, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação,
e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te daria. Não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Você diz amém para essa palavra, querido? Este salmo é uma oração do rei Davi, e ele tem lições de Deus muito importantes para cada um dos seus filhos, para cada um de nós, para mim, para você. Davi compôs muitos salmos, dos 150 salmos que nós temos na Bíblia, muitos deles, a maioria são salmos de Davi. Alguns são salmos dos filhos de Coré, que eram cantores, levitas, ministros de louvor no templo em Jerusalém. Tem um salmo, pelo menos um, de Moisés, mas a grande maioria é do rei Davi. E este salmo 51 especificamente, Davi compôs ele em forma de cântico, mas era uma oração que saía lá do profundo do coração do rei Davi. E ele compôs esse salmo depois que o profeta Natã o confrontou, né, e mostrou para ele o pecado dele. Porque Davi tinha cometido um pecado, queridos, muito feio. Ele tinha adulterado com uma mulher e ele mandou matar o marido dessa mulher. O marido dessa mulher era um soldado do exército de Israel. E Davi tinha enviado o exército com o comandante, que era Joabe, para a guerra, mas ele ficou no palácio. Era tempo de guerra, ele deveria ter ido, mas ele ficou no palácio. Ele não foi junto com o seu exército, junto com os seus soldados, né? E quantos sabem que a presença de um comandante, né, junto com os seus soldados na batalha faz muita diferença, não faz? Né? O pessoal fala, nossa, o nosso comandante está aqui, isso traz um ânimo, eleva a moral da tropa. Mas Davi ficou no palácio e confiou a guerra aos seus soldados. E um desses soldados era o marido dessa mulher, chamada Batseba. E Davi então lá no palácio, sem ter o que fazer, ocioso, cuidado com a ociosidade, cuidado quando você está à toa e não tem nada para fazer. Tem um ditado popular que não é da Bíblia, mas que se encaixa bem, que diz assim: mente vazia, vocês já sabem, né? Vocês completem aí, mente vazia, oficina do diabo. Davi estava lá, o homem segundo o coração de Deus. Entenda, Davi não era qualquer pessoa. Davi amava a Deus profundamente. Ele amava a Deus, ele tinha um desejo muito forte pela presença de Deus. Mas, queridos, mesmo aqueles que amam a Deus, podem cair numa cilada e podem entrar numa situação de pecado. E sabe, o pecado, ele pode ser um pecadinho e pode ser um pecadão. Mas qualquer pecado vai pesar dentro de nós, qualquer pecado vai ferir a glória de Deus e a santidade de Deus na nossa vida. Então Davi estava ali ocioso no palácio, e o palácio, ele era mais alto, era uma edificação mais alta do que qualquer residência. E aí lá no terraço do palácio, olhando Davi, né, a cidade de Jerusalém, ele vê uma residência onde tem uma mulher linda, se banhando do lado de fora, só que ela estava dentro da casa dela. Ela podia estar nua ali, tomando banho ali, naquele lugar. Davi é que estava errado. Davi é que estava no lugar errado, na hora errada. Ele não tinha que estar ali, ele tinha que estar onde? Na guerra. Na guerra. E Davi então desejou aquela mulher. Mas ele não tinha esse direito, porque ela era casada. E Davi tinha várias esposas. Naquele tempo, um homem podia ter muitas esposas. Davi tinha muitas esposas. E então ele manda chamar aquela mulher, comete adultério com ela. Isso pesou no coração de Davi. E nesse salmo,
quando o profeta Natan o confronta e fala: Davi, você pecou, você falhou, você fez aquilo que é errado, aquilo que não deveria ter sido feito, você é rei, como que você dá um péssimo exemplo desse? E aí, queridos, o bonito nessa história é que Davi, ele não procurou dar desculpas. Davi, de fato, ele aceitou a correção do profeta, ele aceitou a correção de Natan. E o que eu quero te chamar a atenção aqui, o primeiro ponto, é que o pecado destrói muita coisa na vida do ser humano. O pecado deixa uma mancha escura, né? Ele mancha a glória de Deus na vida do ser humano. O pecado deixa o homem infeliz. O pecado destrói tudo na vida de um ser humano. E aqui no versículo 2, olha aqui a oração de Davi no versículo 2: lava-me e purifica-me. Esse era o clamor do coração de Davi. Mas ele só percebeu isso quando o líder dele, o profeta dele, chamou a atenção dele. Oh, queridos, a Bíblia diz que não há homem que não peque, não há ser humano que não peque neste mundo. Deixa eu te perguntar uma coisa: quando você erra, muitas vezes a gente erra sem querer errar. Muitas vezes a gente faz o errado, não porque a gente planejou fazer o errado, mas porque dentro de nós tem uma natureza ruim, uma natureza pecadora, que a gente precisa colocá-la na cruz todos os dias. E é por isso que Jesus disse: aquele que quer vir após mim, tome o quê? A sua cruz e siga-me. A gente só quer as glórias de Deus, a gente só quer os milagres, a gente só quer a prosperidade, a gente só quer as bênçãos, mas nós estamos num mundo mau, nós estamos num mundo em que o tempo todo nós somos tentados por situações adversas, que nos tentam a falar coisas pesadas para os outros, nos tentam a ter atitudes erradas, né? Esse mundo é um mundo mau, é um mundo em que todo dia nós temos que matar um leão, sim ou não? Sim ou não? Todo dia. É uma situação com o filho, é uma situação com o cônjuge, é uma situação no trabalho, são tantas situações que muitas vezes pesam e levam a gente a tomar atitudes erradas. É a negligência nossa mesmo. No caso de Davi, nessa situação com Batseba, foi uma negligência de Davi. A Bíblia, ela tem vários alertas. Aquele que está em pé, veja que não caia. Quem tem ouvidos para ouvir, o tempo todo nós precisamos ouvir a voz de Deus. O tempo todo nós precisamos lutar com as situações contrárias, para a gente não cair debaixo das tentações, das dificuldades da vida. Não é só Davi, sabe? Mas eu te pergunto, quando você falha, você aceita ser corrigido? Você aceita? Ou você é daqueles crentes que falam: não, eu sei tudo, eu conheço a palavra, o que é isso? Se você for ser corrigido por alguém, você tem humildade para aceitar que você merece, você tem ouvidos para ouvir? O profeta não obrigou Davi, o profeta apenas denunciou o erro dele, mas ele aceitou, ele se submeteu, ele falou: é verdade. E aí, ele foi para a presença de Deus e foi clamar ao Senhor: purifica-me, Senhor, lava-me. Ele estava se sentindo imundo, irmão, ele estava se sentindo mal. Davi estava prostrado, desanimado, estava triste, ele ainda não tinha arrependido, ele ainda não tinha confessado a Deus, porque todo pecado, em primeiro lugar, ele é contra Deus, e ele vai ofender pessoas, ele vai manchar a glória de Deus na nossa vida. Então esse é o primeiro ponto que eu quero te mostrar aqui, né? Que Davi estava se sentindo abatido, ele perdeu a alegria do Senhor, ele não tinha a alegria do Senhor, ele estava triste. Por quê? Por causa que ele abriu uma brecha e o pecado entrou na vida dele. No verso 8, Davi fala assim: faze-me ouvir de júbilo e de alegria. Faze-me ouvir de júbilo e de alegria. Davi queria de volta a alegria do Senhor na vida dele. Por quê? Ele não estava mais sentindo a presença de Deus. Ele não tinha paz no coração dele. Ele perdeu a paz. Queridos,
o pecado rouba a paz de Deus na nossa vida. Rouba. Não permita, querido, que o pecado roube a paz de Deus na tua vida. Não permita que o pecado tire a alegria da sua vida. Amém ou não amém? No versículo 11, terceiro ponto, Davi ora pedindo a Deus que não o expulse da sua presença e nem retire dele o Espírito Santo. Davi não estava sentindo mais a presença de Deus. Quando uma pessoa está em pecado e ela não se acertou com Deus ainda, e ela não confessou ainda o seu pecado, ela não vai mais sentir a presença de Deus. A palavra do Senhor diz lá no livro de Efésios, que nós não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Quem já viu essa passagem? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Sabe, um homem que esteja no pecado, uma mulher que esteja no pecado, ele não tem mais a sensibilidade de sentir a presença de Deus. E é por isso que Davi fala, não me expulse da tua presença, nem retire o Espírito Santo. Davi, nesse momento, querido, ele estava se sentindo indigno da presença de Deus. Eu não sou merecedor da tua presença, Senhor. De fato, de verdade, nenhum de nós merece a presença de Deus. Mas nós cantamos aqui da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos o quê, igreja? Consumidos. A bondade de Deus para com você não é porque você vem na igreja, não. A bondade de Deus não é porque você canta louvores para Ele, não. Não é porque você lê a Bíblia, não é porque você dá o dízimo, não. A bondade de Deus é porque você pode ser o pior homem, Deus continua bom. Porque Deus é bom o tempo todo. E nós não atraímos a presença de Deus, não é sendo bonzinhos. Porque nós, queridos, a nossa justiça diante de Deus, ela não é nada. Nós atraímos a presença de Deus quando nós temos uma vida consagrada para Ele, em todo o tempo. Quantos querem ter uma vida consagrada para Deus em todo o tempo? Isso é muito importante, né? Então Davi estava se sentindo indigno da presença de Deus. E esse ponto aqui é muito importante, porque muitas pessoas também têm esse sentimento que muitas pessoas se afastam da igreja, deixam de vir ao culto, deixam de participar de uma célula. Sabe, elas começam a se sentir indignas da presença de Deus. Eu não sou digno. E aí elas vão se afastando, vão se distanciando. E muitas delas voltam para o mundo novamente. Voltam novamente para o mundo, né? Davi, ele não fez assim. Davi não se afastou de Deus. Davi se arrependeu. Fala comigo assim, arrependimento. Querido, essa palavrinha é tão importante. Arrependimento. O arrependimento, o que significa o arrepender-se? Uma pessoa que experimenta um verdadeiro arrependimento depois de um erro cometido, essa pessoa muda de atitude, muda o ânimo dela, algo dentro dela muda completamente. Por quê? Porque ela de fato se arrependeu. Quem já ouviu aquela palavrinha remorso? Remorso e arrependimento são duas coisas totalmente diferentes. Porque remorso é a pessoa que sabe que fez o errado, ela falou, fui mal, né? Foi mal. Mas ela não muda, amanhã ela faz de novo. Arrependimento não. Arrependimento é quando a pessoa fala, puxa vida, que pisada na bola que eu dei, né? Senhor, eu me arrependo disso. E ela vai para os pés do Senhor, ela chora, aquilo sai rasgando de dentro dela. Se ela feriu, quem quer que seja, ela vai lá pedir perdão para aquela pessoa, ela vai chorar, ela vai reconhecer, ela não tenta passar pano, ela não tenta encobrir. Não. Ela reconhece, e ela busca de Deus o perdão, em primeiro lugar.
E se ela feriu alguém, ela vai perdoar também, e vai pedir perdão para essa pessoa. Porque, queridos, concorda comigo que se você chegar diante de uma pessoa, que você cometeu um erro com aquela pessoa, e pedir perdão para ela é um ato de humilhação. Concorda comigo? É um ato de humilhação. É você reconhecer a sua fraqueza. Eu falhei com você. Você me perdoa? Isso é sério. Isso é muito importante. Isso faz muita diferença na nossa vida. Não é? Muita diferença. As nossas atitudes, elas podem entristecer ao Espírito Santo, e se isso acontece, o Espírito Santo se ausenta de nós. O Espírito Santo é quem, queridos? O Espírito Santo é Deus. Fala comigo assim: o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não é uma fumacinha, né? O Espírito Santo não é uma pessoa diferente de Deus. A palavra de Deus diz que nosso Deus, ele é trino: Pai, Filho e Espírito Santo. Mas é um só Deus. Um só Deus. Então o Espírito Santo é Deus em plenitude. E muitas vezes nós o entristecemos. Entristecer o Espírito Santo é entristecer a Deus. E como o entristecemos? Com as nossas atitudes. Mas o nosso Deus é um Deus de misericórdia, amém? Fala assim: obrigado, Senhor. Se você vier a entristecer o Espírito Santo, o caminho é arrependimento, o caminho é confessar, o caminho é se humilhar, primeiramente na presença de Deus. Quando eu me humilho na presença de Deus, querido, eu não tenho nenhuma dificuldade de me humilhar na presença de outras pessoas. Por quê? Não, eu não vou olhar a minha reputação. Eu sou o bispo, eu não posso me humilhar porque eu não erro. Eu sou bispo, eu conheço a Bíblia. Quem disse que eu não erro? Bispo é um título que eu tenho. Eu sirvo a Deus há mais de 40 anos, mas eu sou gente, eu sou ser humano, eu tenho sangue nessas veias. Tem hora que isso aqui pode dar uma efervescência, e eu posso falar uma coisa indevida para alguém. Lembra de Moisés, o grande profeta de Deus? Lembra? Já leram sobre a história de Moisés? Quem leu? O libertador do povo de Israel, que tirou o povo do Egito. Aquele povo, uma multidão de mais de 2 milhões de pessoas, 3 vezes o número de gente da cidade de Uberlândia, que saiu do Egito, direcionado por Moisés rumo à terra prometida. E aquele povo errava, e Moisés estava ali. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Mas teve uma hora que Moisés ficou indignado com o povo pedindo por água no deserto, e o povo murmurando, e Moisés não aguentou aquele negócio, foi falar com Deus, e Moisés estava irado. E Deus falou: Moisés, bate na rocha. Moisés tinha um cajado, uma vara, que Deus tinha dado para ele. Com essa vara lá na frente de Faraó, aquela vara de Moisés, ele jogou no chão, ela virou uma cobra. Tinha uma autoridade naquela vara. E Moisés então pega aquela vara e bate na rocha, querido. Mas o que Deus mandou ele fazer era encostar na rocha, para que, através de um ato de autoridade, aquela rocha, aquele cajado simbolizava a autoridade de Deus que estava na vida de Moisés. Ia sair água, e o povo ia ver o milagre de Deus, ia ver Deus suprindo a necessidade deles. Mas Moisés estava com tanta raiva daquele povo, que naquele momento ele bateu com ira naquela rocha. E sabe o que aconteceu com esse homem? Ele não pôde entrar na terra da promessa. Ele levou o povo até do lado de cá do Rio Jordão, e aí Deus levantou Josué. Josué foi quem levou o povo. Deus apenas permitiu que Moisés visse de longe. Moisés subiu num monte bem alto, e ele viu a terra de longe, lá do outro lado do rio. E aí Deus recolheu Moisés. Moisés não perdeu a salvação, mas perdeu a bênção de entrar na terra prometida, porque ele se irou sobremaneira naquela situação. Até aqui eu falei sobre pecado, eu falei sobre o cuidado que a gente tem que ter sobre o pecado, sabendo que Jesus na cruz, ele já levou todos os nossos pecados. Então nós não dependemos de nós dependemos de quem? De Jesus. Fala assim: eu dependo de Jesus. Fala assim: eu dependo da graça de Jesus na minha vida. Dá uma salva de palmas para o Senhor, querido. Aplaude a Deus por isso.
Mas o foco da minha mensagem nessa manhã não é falar sobre pecado, é falar sobre a alegria do Senhor. Fala comigo assim: vivendo na alegria do Senhor. Fala de novo: vivendo na alegria do Senhor. Fala mais uma vez: vivendo na alegria do Senhor. Você tem vivido na alegria do Senhor, querido? Sim ou não? Quanto tempo faz que você não dá uma gargalhada daquelas bem boas? Experimenta aí, vamos ver. Treina aí, treina aí. Legal. Rir é um bom remédio. Quem já viu isso? Quem já viu falar isso, que rir é um bom remédio? Eu ouvi uma história de uma mulher que estava com câncer. E essa mulher, ela, sabe o que ela fez? Ela começou a assistir filmes de comédia. Começou a rir, 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 rir. E ela foi curada do câncer. Você sabe que tem um salmo, o Salmo 17, 22, que diz que o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Coloca para mim aqui, Salmo 17, 22. O coração alegre, tem uma outra versão que diz: aformoseia o rosto, faz o rosto ficar bonito, porque o rosto, querido, é a nossa fachada, não é? Hã? Você já viu aqueles irmãos de farol baixo? Você já andou de farol baixo? Ou você tem andado de farol baixo? Tem gente que está sempre de farol baixo. Você nunca vê um sorriso, nunca vê uma expressão de alegria no rosto daquela pessoa. O rosto é a nossa fachada, é o nosso cartão de visitas, é o nosso rosto. Brilho nos olhos. Um dia eu chamei o irmão aqui e falei para ele: irmão, você perdeu o brilho nos seus olhos estão embaçados. O que aconteceu? Faz um tempinho já. Sabe, queridos, de vez em quando a gente cai nessa zona aí de tristeza, né? Olha o quarto ponto aqui, olha o que Davi diz, no versículo 12: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Restitui-me o que ele falou? A alegria. A restituição é trazer de volta algo que se perdeu ou que foi tirado de uma pessoa. O pecado tira a alegria de Deus na vida da gente, e Davi estava se sentindo assim. Então neste salmo ele pede a Deus que restitua a alegria de volta, a alegria da salvação. Querido, a nossa maior alegria é a salvação de Deus em Cristo Jesus. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende e volta os seus caminhos para Deus por meio de Jesus Cristo, existe alegria no céu, que os anjos de Deus louvam a Deus naquela hora. A salvação custou um preço muito alto ao Senhor Jesus, a própria vida dele. Por isso nós temos que valorizar, querido, nos alegrar, porque você ter a salvação de Deus na sua vida equivale a você ter ganhado na loteria acumulada. Como é que chama aquela loteria que acumula? Mega Sena. Acumulou aí um ano inteiro, ninguém ganhou em um ano inteiro, aí você ganhou, porque você aceitou Jesus. O que a gente valoriza nesse mundo? Em geral, todo mundo valoriza o quê? Dinheiro. Querido, não tem dinheiro que compra a salvação. O magnata, o bilionário, o mais rico do mundo, se ele quiser a salvação de Deus através de comprar por causa de dinheiro, ele nunca vai ter, porque Jesus está dando de graça, mas custou um preço altíssimo para o nosso Deus. E nós precisamos nos alegrar. Davi tinha perdido a alegria. Você tem mantido a alegria da salvação, queridos? Sabe, eu sempre digo que é um perigo que todo crente velho corre. Porque a gente tende, com o passar dos anos, a gente tende a cair numa vala de rotina. Querido, você tem que agradecer a Deus todo dia pela sua salvação. Todo dia pela sua salvação.
Você tem que se alegrar todo dia porque você é salvo. Você não sabe que dia você vai morrer, nem eu sei. Mas se nós morrermos hoje, nós vamos morrer com a alegria de Deus no nosso coração, porque nós reconhecemos a salvação dEle na nossa vida, glória a Deus. Nós reconhecemos a salvação dEle, e nós não vamos levar um centavo com a gente no nosso caixão. Nós não vamos levar nada dessa vida. Se nós formos, glória a Deus. Esses dias eu estava ouvindo o pastor Cláudio Duarte. Quantos conhecem o Cláudio Duarte? O pastor Cláudio Duarte é uma bênção, né? E ele estava falando que lá no céu a gente vai ter algumas surpresas. Uma delas é a gente chegar e falar: irmão, você está aqui? Você achava que o irmão não ia estar lá, né? A outra é você estar lá. Estou no céu. Oh, Jesus. Nós temos que manter essa salvação, essa alegria, amém, amado? Não perca a alegria da salvação, amém? Ah, é? Aquele que você achava que ia estar lá, você procura e não está. Misericórdia, né, irmão? Não vamos preocupar com os outros, não, vamos preocupar com a gente, né? A palavra de Deus, em vários lugares, ela fala sobre alegria e a importância. Tem muitos versículos sobre alegria. Eu vou te falar alguns aqui, ó. Neemias 8:10. Quantos conhecem o que está em Neemias 8:10? A alegria do Senhor é a nossa força. Força. A alegria do Senhor é a nossa força. A palavra diz em Joel, capítulo 2, versículo 23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor. Alegrai-vos. A palavra diz em Filipenses 4, versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. E tem muitos outros versículos bíblicos. Salmo 122, 1 diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ô querido, o crente que ama a Deus, não tem nada que tire a alegria desse crente. Não tem nada, sabe? A alegria, ela está aqui dentro, a alegria do Senhor habita dentro de nós, ela não é exterior, ela não depende de circunstância, ela não depende de situação favorável, não, a alegria do Senhor está aqui dentro, no peito, no nosso coração, é o que é mais importante na nossa vida, e é ela que nos sustenta. Não tem decepção, não tem situação contrária que me faz abater, desanimar, porque a alegria do Senhor está aqui dentro. Fala assim, Senhor, transborda a tua alegria na minha vida. Amém? Transborda a alegria do Senhor na minha vida. Então Davi, ele queria ter certeza do perdão de Deus, ele queria ter certeza da salvação, ele queria ter de volta a alegria que ele tinha perdido, ele não estava alegre, porque estava naquela situação, o peso do pecado estava muito forte na vida de Davi. Sabe, então ele queria ter de novo a convicção da salvação. Naquele momento Davi tinha até perdido a esperança da salvação. Misericórdia, irmão, né? Graças a Deus pelo profeta Natã, graças a Deus, por isso que a igreja é importante. Todos nós aqui somos imperfeitos, mas nós ajudamos uns aos outros em nome de Jesus. É importante você ter um líder, você ter alguém que você confie, que você sabe que é falho como você, mas que você sabe que é sério com Deus, que ama a Deus, e que se você abrir uma situação com esse líder, ele não vai compartilhar com outros. Muitas pessoas são desconfiadas. Se eu abrir essa situação aqui, está me pesando, eu não dou conta de resolver, mas se eu abrir, eu não confio que as pessoas, de repente todo mundo vai estar sabendo da minha situação. Pode acontecer, eu não digo para você que não aconteça, não posso te garantir, mas querido, o correto é que quando alguém abre algo com a gente chore com aquela pessoa, a gente ore com aquela pessoa, a gente abençoe aquela pessoa, e o abrir, a Bíblia fala, confessai os vossos pecados uns para os outros, para serdes o quê? Curados. Sabe, confessar para uma pessoa madura, para uma pessoa
que é séria com Deus, é muito importante, porque só de você confessar, só de você abrir, já vai vir um alívio de Deus na sua vida. Porque você reconheceu que você falhou, porque você se arrependeu também. No caso de Davi, o profeta foi até ele. Às vezes, precisa. Eu lembro um dia que eu fui reclamar da bispa para o bispo Robson. E foi assim, eu precisava falar com ele, que a bispa tinha feito umas coisas que tinha me deixado com raiva. Você sabe que no casamento tem isso, né? Os casados aqui sabem muito bem disso. E aí eu falei, eu vou falar para o bispo. E eu fui falar, e a gente era novinho na fé, recém-casado. E eu fui falar para ele na hora que ele estava dentro do carro, já saindo, dando ré para ir embora. E eu cheguei, bispo, só um minutinho. Olha, a Carmen, papapá. Mas ele me deu uma tão pesada. Você tem que parar de ser reclamão, divino. Para de ser reclamão, e tal, e tal. Eu nem lembro o que ele falou mais, mas eu que apanhei. Foi eu que levei. Eu falei, uau. Se fosse um crente mimimi, eu teria saído da igreja. Falei, esse pastor não tem sensibilidade. Eu estou sofrendo aqui com essa esposa ruim, e ele fala um trem desse para mim. Né? Porque na hora da confusão, né, que você está brigando com a sua esposa, ela é ruim mesmo. E você também é ruim, né, quando ela está chateada com você. Mas aí eu que levei. Aí eu fui refletir no que ele falou para mim. Eu falei, ele estava certo, eu estava errado. Ele estava certo, eu estava errado. E eu estava sendo muito duro com a minha esposa. Mas não é porque eu era mau, é porque eu não sabia ser diferente. Foi um momento da minha vida, recém-casado, eu estava me acostumando com a vida de casado, porque com a vida de solteiro, que você faz o que quer, a hora que quer, e pronto, e ninguém tem nada com isso. Mas na vida de casado não é assim, eu não posso fazer o que eu quero, a hora que eu quero, porque o que eu faço vai reverberar no meu cônjuge. E a gente estava recém-casado, e eu estava sendo duro com ela, e ela exigindo a minha mudança, e eu achei que ela estava enjoada demais, e chata demais, e eu fui reclamar dela. E eu que dancei. Mas foi bom? Foi, por quê? Porque eu tinha um coração disposto para aprender. E eu falei, eu preciso mudar. Eu que estou errado, eu preciso mudar. Né? E graças a Deus eu mudei um pouquinho, né, bem? Tem muita mudança ainda para acontecer, né? A gente vai mudando, tudo é um processo na vida cristã. A gente tem que ter paciência também, porque você não muda da noite para o dia, sabia disso? Ninguém muda da noite para o dia. Não existe uma varinha mágica assim, pim, igual os desenhos animados que a gente traz lá da infância, né? Que a fadinha chega, pim, mudou tudo. Né? Não é assim. Então, querido, nós precisamos ter essa certeza no nosso coração da salvação. E isso tem que ser a maior alegria da nossa vida. Eu não sei como é que você está nessa manhã. Não sei qual a pressão, a luta que você está passando, qual o sentimento que você está carregando dentro de você. Talvez você está passando pressão, talvez você está abatido, você está triste, você está desanimado. Você precisa da alegria do Senhor para vir aí trazer um renovo, um ânimo novo, uma alegria renovada dentro de você, para te dar força. Nós temos uma palavra profética de Deus esse ano, de 2023, maravilhosa, liberada pelo nosso apóstolo. Qual é? O ano de andar aonde? Nos lugares altos. Eu tenho orado todo dia sobre essa palavra. Um dos lugares altos que eu quero para esse ano de 2023, eu estou falando com Deus, eu não sei como, não sei de que maneira, é comprar esse prédio aqui. Comprar esse prédio, sair do aluguel. Em nome de Jesus. É mais ou menos 10 milhões de reais. Bispo, quanto que a igreja tem guardado lá no banco? Obrigado, pastor Chile. De fé nós temos milhões. Por enquanto está na fé. Mas eu estou orando por você, estou orando por toda a igreja, estou orando para Deus fazer milagres financeiros e mover o coração do nosso povo, porque, sabe, queridos, Deus move ao povo.
O tabernáculo de Moisés foi construído no deserto, sabe como? Com as ofertas do povo. E da onde o povo tirou dinheiro no deserto? Na hora de sair do Egito, eles pediram para os vizinhos deles, que eram egípcios, e os vizinhos deram ouro, deram prata, porque os vizinhos queriam ficar livres deles. O Egito já estava devastado, destruído, porque Deus estava mandando juízo, as 10 pragas, e a última praga foi a morte dos primogênitos, de toda a família do Egito, inclusive dos animais deles. O animal mais velho morreu naquela noite, todo mundo. E eles falaram, esse povo tem que ir embora, não aguento mais esse povo. Destruiu o Egito, e o povo falava, me dá alguma coisa aí. Eles iam dando ouro, e eles saíram, saquearam o Egito para ir embora. Mas aquilo não foi roubo não, sabe por quê? Porque eles ficaram 400 anos lá, nasceu gente pra caramba, geração e geração, e eles eram escravos, eles não tinham salários. Os egípcios exploraram eles durante 400 anos. Naquela saída, Deus fez com que os egípcios pagassem com juro e correção monetária tudo que eles tinham roubado dos filhos de Deus. Então, queridos, olha, para a gente viver essa palavra profética de andar nos lugares altos, nesse ano de 2023, para você viver isso, você tem que viver na alegria do Senhor. Sabe, vir para a igreja não pode ser aquela coisa, nossa, hoje é dia de culto de novo, oh meu Deus, misericórdia, tem que sair daqui, ir lá para a igreja. Não, meu irmão, nossa, hoje é dia de culto, glória a Deus. Se você vem no culto das 10, já levanta logo cedinho, animado e tal, prepara seu café, e mulher, homem, vamos embora, pega as meninas aí, pega as crianças aí, e tal. Só não pega os cachorros e os papagaios, né? Que nós não temos lugar para eles ainda. Mas quem sabe que Deus ama os animais também, né? Então, sabe, queridos, tem que ser prazeroso vir para a igreja, né? Como viver a alegria da salvação? É preciso perseverança, é preciso fé, sabe, perseverança é a condição de estarmos seguros em Cristo Jesus até que Ele volte. A minha segurança é o Senhor, né? Até que a gente tenha o privilégio de voltar para Ele. A morte do crente não é motivo de tristeza, é motivo de alegria. Sim, a Bíblia diz isso. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Como que a morte pode ser preciosa? Porque para Deus ninguém morre, querido. O que morre é só essa casca aqui, ó. Só isso aqui. O Espírito que está aqui dentro de mim nunca vai morrer. Ele é eterno. E é o que vale. É o que está aqui dentro de mim. A gente fica pegado demais com essa carne, mas ela não é o mais importante, não. Moisés ora a Deus pedindo, me dê coração sábio, me ensina-me a contar os meus dias. Por quê? Porque aí ele fala, os nossos dias aqui na terra são 70 anos, 80, e quando a gente chega nessa fase da vida, né, alguns chegam aos 100, são centenários, e a gente bate palmas, né? Mas, querido, ele fala, quando a gente chega nessa idade, a gente é só canseiro e enfado, né? Hoje nós temos aprendido a viver qualidade de vida, nós temos uma ciência aí de qualidade de vida e tudo mais, mas 100 anos, você concorda comigo que diante da eternidade é muito pouco? Isso para quem consegue viver 100. Quantas pessoas morrem bem mais novas do que isso? Né? Quantos entendem o que eu estou falando? Diga glória a Deus. A alegria da salvação ela é eterna e ela precisa estar presente em nossos corações. Todos os dias, todos os momentos da nossa vida. E é o Senhor quem nos dá a salvação. E é Ele que faz jorrar dentro de nós rios de águas vivas. Jesus disse, aquele que crer em mim, do seu interior fluirão o quê? Rios de água. O que é isso, os rios de água viva? É o Espírito Santo de Deus aqui dentro de nós. Glória a Deus, aleluia, aleluia. No Salmo 51, versículo 12, Davi ora assim, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Espírito voluntário é um espírito disposto para obedecer a Deus em todo o tempo. Uma pessoa voluntariosa é uma pessoa que se apresenta o tempo todo. Espírito voluntário é isso, né? Uma pessoa que está disposta a obedecer os princípios, os mandamentos de Deus, sabe? É isso que Davi queria, aquela disposição de ir para a guerra. Talvez até Davi não foi para a guerra porque estava, antes mesmo do pecado dele, estava com algum sentimento de abatimento dentro dele. E ele ficou lá no palácio, né? Então, me sustenta com espírito voluntário, restitui a alegria da salvação. Irmão,
Se você está com o espírito abatido, se você está desanimado, frustrado com alguma coisa que não deu certo, entregue isso ao Senhor. Nessa manhã, entregue isso ao Senhor, amém? Em nome de Jesus, entrega para Ele, fala, Senhor, eu quero te entregar isso. Quero te entregar esse sentimento de tristeza, de abatimento. Eu não aceito isso. Que a alegria do Senhor transborde na minha vida. Que a alegria do Senhor transborde na minha vida. Que a alegria do Senhor transborde na minha vida. Não importa qual motivo que você pode estar triste, querido. Que a alegria do Senhor venha sobre você e ela transborde na tua vida e ela te levante em nome de Jesus. Glória a Deus. Sabe, para concluir, ainda no Salmo 51, no versículo 13, eu quero chamar os músicos aqui. Ensina que o pecado, a culpa, o medo, vai afetar o nosso testemunho, as pessoas ao nosso redor. Sabe, e nós precisamos resolver isso, né? Então, quando a alegria da salvação vem sobre nós, olha o que Davi diz aqui no versículo 13. Então, restitui-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com espírito voluntário. Então, ele diz, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Então Davi diz, eu não vou ficar com essa alegria só para mim. Se o Senhor restituir, eu vou abençoar outras pessoas. É aqui que entra a escada do êxito da nossa visão, da nossa igreja. Eu não quero a alegria do Senhor só para mim. Eu quero levar a alegria do Senhor para quantas pessoas eu puder levar. Eu vou falar do teu amor para outras pessoas. Eu vou falar da tua bondade para outras pessoas. Eu vou falar da tua salvação para outras pessoas. É isso que ele está dizendo aqui. Ó. Ensinarei aos transgressores e os pecadores se converterão a ti. Ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Os teus caminhos. Querido, sabe como nós ensinamos? Primeiro é com o nosso testemunho. Primeiro é com a sua alegria. As pessoas estão nos vendo o tempo todo. As pessoas, elas percebem a nossa realidade o tempo todo. Se nós estamos alegres, se nós estamos tristes, se nós estamos abatidos. Lá no seu ambiente de trabalho, não pensa que as pessoas não percebem você, elas percebem, elas te veem. Elas veem todos nós. Então, primeiro, a nossa realidade, as pessoas veem. Se você está bem, as pessoas vão ver você. E elas vão admirar você. E elas vão falar, essa pessoa aqui não se abate por nada. Vem situação, vem dificuldade, mas ela está firme, ela está alegre. O que ela tem de diferente? E aí elas vão descobrir que você é crente. Elas vão descobrir que você tem um Deus poderoso. E aí você vai poder falar para elas, porque elas já estão te olhando, elas já estão te vendo, elas já estão vendo que você é diferente. E por último, o versículo 17, Davi faz uma declaração poderosa, querido. Eu amo isso aqui. O verso 17 ele diz que os sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, Deus nunca despreza. Sabe o que é um coração quebrantado? É um coração que se derrama diante de Deus. É um coração que sabe que precisa de Deus todos os dias. Um coração quebrantado, ele é um coração que voluntariamente se prostra diante de Deus. Jesus diz lá em João 15, né? Que sem Ele nós não podemos fazer nada. Que verdade maravilhosa, né? E o coração quebrantado, ele sabe disso. Eu não posso fazer nada sem Deus. Quando eu erro, eu vou para os pés do Senhor. Quando eu não errei, todo dia eu estou ali aos pés do Senhor, para não errar. O melhor é não errar. O melhor é não errar, porque o erro, por mais que Deus é misericordioso e perdoa quando nós arrependemos, muitas vezes ele traz um custo, um preço. Davi foi perdoado por Deus, mas apesar de ele ter sido perdoado, o erro dele trouxe consequência na família. Um dos filhos dele se apaixonou pela irmã e cometeu incesto com ela à força. Outro filho, essa irmã tinha um irmão chamado Absalão, filho de outra mulher, não era da mesma mãe. O pai era Davi. Absalão ficou com ódio daquele irmão que abusou da irmã. Esperou um tempo, organizou uma situação, matou aquele irmão. Então você vê o pecado de Davi, olha a consequência.
2 filhos tiveram relação sexual forçada, o irmão forçou a irmã, e depois ele foi morto pelo outro. E depois esse Absalão se levanta contra Davi, para tomar o reino. Davi teve que sair fugido, porque senão ele seria morto. Consequências. Ele foi perdoado? Foi. Mas teve consequências, reverberou. Misericórdia, né? Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Deus quer que você tenha alegria plena no seu coração. Deus quer que a alegria dele esteja em você o tempo todo, na sua vida, transbordando na sua vida, querido. Agora não é Deus sozinho que faz, é Deus e nós. Deus precisa que nós desejemos e decidamos querer aquilo que Ele tem para nós. Ele não vai nos impor absolutamente nada. Deus não impõe. Não, Deus nos deu o livre-arbítrio. Nós escolhemos. Nós sabemos o que Deus tem e escolhemos. A perfeita vontade de Deus para nós, ela é boa, perfeita e agradável. Fecha os seus olhos, põe a mão no teu coração. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, obrigado. Agradeça a Deus, querido, agradeça. Se você tem gratidão a Deus pela palavra dele, agradeça agora. Que a tua palavra, Senhor, ela esteja escondida no nosso coração, no coração de cada filho, de cada filha. Senhor, que ela nos proteja, nos guarde de todo mal. Que junto com a tua palavra esteja em nós o temor de Deus. Senhor, e que haja uma decisão no nosso coração de vivermos a alegria do Senhor todos os dias, de nos alegrarmos no Senhor, na tua salvação. Oh Senhor, se alguém aqui perdeu a alegria da tua salvação, nesta manhã restitua, assim como Davi orou naquele dia, Senhor, que o Senhor possa hoje restituir aos corações de cada filho, Senhor, a alegria da tua salvação. Nós oramos em nome de Jesus, Senhor. Vem sobre nós, vem sobre a tua igreja, Senhor. Tira todo o peso dos nossos ombros, Senhor. Tira, em nome de Jesus. Primeira oração que eu quero fazer nessa manhã. Eu não sei se todos aqui, seu relacionamento com Jesus está firme e forte. Não sei se você já entregou sua vida para Jesus. Talvez tenha alguém aqui que precisa fazer uma aliança com Jesus, convidar Jesus para ser o Senhor e o Salvador da sua vida, se arrepender de estar longe dele e falar: Senhor, eu te recebo como meu Senhor e Salvador nesta manhã. Eu quero te dar a oportunidade de você receber Jesus nesta manhã como Senhor e Salvador da sua vida. Ou se você um dia foi crente, desviou dos caminhos do Senhor e você quer voltar para os caminhos do Senhor, eu quero chamar você aqui à frente. Você que está entregando sua vida para Jesus nessa manhã, você que está voltando para os caminhos do Senhor nesta manhã, se você estiver aí, em nome de Jesus, sai do seu lugar, vem aqui, eu quero orar por você, eu quero te abençoar em nome de Jesus. Hoje é o teu dia, é o dia da tua salvação. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Se tiver mais alguém, tenha a liberdade de vir aqui. Nós estamos aqui com a Maria Isabel, com a Matilde. Deus tocou o coração delas. Vieram aqui fazer uma aliança com Jesus. Tem mais alguém? Se tiver, eu quero convidar você a vir. Eu quero orar com elas, quero abençoar a vida delas. Maria Isabel, Matilde, olha aqui para mim. Queria pedir que vocês fechassem os olhos. Eu quero orar. Vocês estão aqui porque estão recebendo Jesus como Senhor das suas vidas, certo? Você está reconciliando com o Senhor. Glória a Jesus, que bênção, que bom. E você também, Matilde. Igreja, estende as suas mãos aqui. Senhor, eu oro pela vida da Matilde, eu oro pela vida da Maria Isabel. Nós oramos como igreja, estamos com as nossas mãos estendidas sobre elas. Elas estão aqui no teu altar nesta manhã, se reconciliando com o Senhor, renovando a aliança, o compromisso delas em te servir, em viver a vida delas na tua presença. E nós as abençoamos e declaramos o perdão, declaramos a salvação, declaramos o renovo de Deus, declaramos a alegria do Senhor na vida das tuas filhas. Que a alegria do Senhor transborde hoje e sempre na vida delas e reverbere nas suas casas, nas suas famílias, nas pessoas que elas amam, em todos os lugares onde elas estiverem, em nome de Jesus. Amém. Vocês dizem amém? Vocês recebem? Nós temos um presente
da nossa igreja para vocês. Nos alegramos com essa decisão de vocês. Eu queria que vocês fossem, olha lá, está aquela plaquinha Jesus te ama. Tem uma salinha ali no fundo, vocês vão ganhar um presente nosso lá, tá? Deus abençoe vocês, viu? Igreja, vamos aplaudir o Senhor nosso Deus. Deus é bom o tempo todo. Deus é maravilhoso, aleluia, glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover do sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Queridos, a vida cristã é uma caminhada que começa quando você aceita Jesus, e ela vai perdurar aqui na terra enquanto a gente viver, e depois vai ser na eternidade com o Senhor, se nós mantermos a nossa fé firme e forte no nosso Deus e na palavra dele. Eu quero nessa manhã te fortalecer, ungindo você, para que você possa viver a alegria do Senhor todos os dias da sua vida. Lembre, não depende de circunstâncias, não depende se os ventos são favoráveis, não, a alegria do Senhor não depende disso, mas você mantendo a alegria do Senhor, se os ventos forem contrários, você vai vencer, seja qual for a situação, qual for a dificuldade. Sai do seu lugar se você quer receber essa unção, vem aqui para o altar, nós vamos te ungir, nossa equipe vai te ungir, e você será fortalecido por Deus nessa manhã. Aleluia. Receba, pode chegar bem aqui na frente, receba a unção de Deus nessa manhã, receba a unção de Deus, receba a unção do renovo da alegria, receba a unção para você viver em alegria, viver a alegria do Senhor todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me das a chance de crescer um pouco mais. Entre as montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada,
crescer um pouco mais. Entre as montanhas e vales, desertos e mares que atravessam, me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Aleluia. Alguns ainda estão recebendo a unção. Levanta suas mãos, você que já foi ungido, você que já esteve aqui à frente, já recebeu. Aleluia. A unção vem de Deus, querido. A unção não vem do homem. Não é do homem, é Deus. É Deus que nos unge. A unção é uma capacitação de Deus para a gente viver o propósito dele, para a gente viver o melhor dele na nossa vida. Pai querido, obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor a cada dia, o Senhor tem bênçãos transbordantes para os teus filhos e filhas, para a tua igreja que te ama. E nesta manhã nós te agradecemos, Senhor, que esta unção de hoje, meu Deus, ela possa prevalecer na vida do teu povo, para que a palavra profética liberada sobre a nossa igreja se cumpra na vida de cada um, na família de todos nós. Meu Deus, o ano dos lugares altos, que seja uma realidade, que o teu povo ande em lugares altos, que o teu povo viva, Senhor, o melhor de Deus, que esse seja um ano extraordinário na vida da tua igreja. Meu Deus, em cada lar, em cada família, eu ministro saúde, eu ministro proteção de Deus, eu ministro a alegria do Senhor, e eu declaro que o pecado não tem poder sobre o teu povo. O pecado está derrotado nas nossas vidas, o pecado está debaixo dos nossos pés. Nós somos do Senhor, e nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Declara comigo, querido, declara: eu sou mais que vencedor por meio de Cristo Jesus. Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, e que ele multiplique paz
na tua vida, no teu coração e em tudo que você fizer. Que a glória do Senhor esteja sobre a tua vida, no nome de Jesus. Um excelente restante de domingo, uma semana maravilhosa na presença do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus.